Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saúde Mental em Evidência, que leva para você informações cientificamente embasadas de forma didática, clara e objetiva sobre temas do universo da psicologia, do comportamento humano, da saúde mental. Meu nome é Jean Leonardi, estou aqui com o João Perini e hoje nós vamos conversar com o Kurt Hemany. O Kurt é psicólogo, é terapeuta aí há 12, 13 anos, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia, é professor do curso de especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica do INPBE. O tema de hoje é depressão. Vamos entender o que é depressão. Kurt, muito obrigado, cara, pelo teu aceite, pela tua disponibilidade de voar até aqui, o teu tempo, bater esse papo com a gente. Valeu. Eu que agradeço muito o convite seu, do João, professor João. Obrigado demais pelo convite. Valeu, Kurt. Vamos lá, vamos começar, cara, explicando talvez o que é depressão. E eu queria te pedir já, para quando você for falar de depressão, explicar pra gente um pouco assim, qual que é a diferença entre depressão e tristeza. Ou às vezes eu falo assim, puta, hoje eu tô deprimido, cara. Aí você pergunta, tá, putz, aconteceu uma coisa ruim ontem, aconteceu uma coisa ruim anteontem, eu tô triste, mas eu digo, eu tô deprimido. Isso é depressão? Isso não é depressão? Então explica pra gente, o que é depressão? Bom, uma forma que eu gosto de explicar isso de uma forma bem simples, quando você espirra ou tá um pouco resfriado, aquilo ali passa, é passageiro, não acomete maiores prejuízos para você ou para sua saúde. Então, quando a pessoa fala, eu estou deprimido, pode ser também um estado de tristeza normal e necessária para reflexão sobre os nossos erros, sobre as dificuldades que a gente enfrenta. Mas a depressão clínica, quando você precisa de um tratamento, é uma condição muito mais pronunciada. O indivíduo realmente apresenta características emocionais, cognitivas, fisiológicas, dores, e a pessoa realmente padece, ela fica de cama. Não é nenhum exagero dizer que a depressão deixa a maioria das pessoas de cama e ela precisa de um tratamento. E é uma condição de saúde, um transtorno, uma doença, que geralmente está associada com outras doenças, obesidade, problemas metabólicos e também desfechos relacionados à morte. Inclusive, não apenas por suicídio, mas por descuido com a própria saúde. Então, é uma doença que precisa de cuidados multidisciplinares, especialmente psiquiátrico e psicológico. É uma condição séria, importante, não é frescura. Perfeito. E aí quando a gente fala em sintomas, em sinais, deixa eu já fazer uma explicação aqui para quem tá em casa, essa é uma terminologia que a gente costuma usar, né? Sinais e sintomas, só para você saber, no dia a dia todo mundo acho que fala sintomas, né? Mas sinais são aquelas coisas que qualquer um pode observar. Então, se eu tô aqui, sei lá, chacoalhando muito meu corpo, tô com uma agitação motora, isso é um sinal, né? O João enxerga, o Kurt enxerga, a equipe aqui enxerga, né? Se eu fico me cutucando aqui, todo mundo enxerga, etc. O sintoma é uma coisa que eu preciso contar para alguém, né? Então, eu sinto muito tristeza, eu tenho pensamentos acerca de, sei lá, eu tenho desesperança quanto ao futuro, eu tenho aqui um nó na garganta, então não é algo que alguém consegue, né, enxergar, a não ser que eu conte, né? Então quais são os principais, ou todos, como você quiser organizar aí, sinais e sintomas da depressão? Essa pergunta é muito boa, porque existe uma urgência da família descobrir como a pessoa que eu amo está sofrendo, a família vai ver sinais. Perfeito. Ela vai ver sinais. Então, essa pessoa vai, primeiro, mudar o jeito que ela era. Então, essa pessoa era mais proativa, ela se socializava mais. Esse é um dos principais marcadores para a família observar. Então, essa pessoa próxima da família, marido, esposa, filho, ela vai ver esse parente, ou até amigo, ficando diferente, mais recolhido, mais retraído, mais negativo, ou seja, desde falas negativas a, poxa, ninguém gosta de mim, ou tudo tá ruim, isso aí não dá em nada, um pessimismo mais generalizado, mesmo que a pessoa socialize ali de vez em quando, a pessoa fica mais tempo no quarto, a aparência da pessoa vai mudando um pouco, desde o asseamento, né, a pessoa deixa talvez de se cuidar, mas o principal ponto para a família é a pessoa fica mais tempo em casa
e não socializa tanto. Ela fica mais fechada. Não quer ver os amigos. Não quer conversar com a esposa. Pode estar diminuindo o apetite. O apetite seria um sintoma, não é? A pessoa expressa, estou sem apetite. Mas a família e o profissional vai ver que a pessoa vai deixando de comer. Você não está comendo. O que está acontecendo com você? Ou então a pessoa está fazendo mais uso de álcool. A família vai vendo isso. Ou jogos aditivos. Ou o contrário. As pessoas podem estar... digamos assim, mais agitadas, inquietas. Uma pessoa agitada e inquieta é uma pessoa que está o tempo todo mexendo, nada fica bom. São sinais que a família vê. Agora pode ser que a pessoa esteja comendo demais, e geralmente comidas muito calóricas. Bobagens, digamos assim, né? Biscoito, salgadinho. Muito doce, muito açúcar e gordura. Gordura, principalmente. Agora, eu imagino que isso vira uma bola de neve, né? Porque se a pessoa ela tá comendo muito açúcar e gordura, só isso já vai ter algumas consequências. Perfeito. Né? Como a gente falou no começo, a depressão clínica, vamos chamar assim, é um nome possível, né? Para que as pessoas entendam, ela muda a vida da pessoa. A vida tem até se a gente pudesse fazer um gráfico, tem uma linha que a vida estava ok, normal. Talvez a de nós esteja mais ou menos assim, né? Talvez. Normal, e de repente coisas acontecem e essa linha muda. Ô, Kurt, mas aí, beleza. Aí nós temos um momento no tempo muito bem demarcado onde esses sinais, sintomas, essas coisas acontecem. E aquela pessoa que já tinha algumas características, já tinha alguma coisa ali, mas não estava muito claro o que era. Tipo, a família fala, mas ele sempre foi assim, isso sempre acontecia. Meio introvertido. Ele sempre gostou de ficar dentro do quarto dele, não gostava muito de sair, mas talvez chegou em algum momento ali que isso se acentuou. Mas antes eu queria falar que você desse um exemplo ou explicasse um pouco pra gente como é que acontece, e se é que acontece, essas características talvez de uma idade bem jovem às vezes, né? Outra pergunta fantástica, porque vamos dizer assim, as depressões clínicas começam a acontecer com mais frequência depois dos 25 anos. Certo. Então, a estatística vai ser mais ou menos 60% das pessoas terão esses episódios depressivos, começarão a ter essa mudança na vida, em média. Depois dos 25, 30 anos, ali perto dos 50 anos tem outra curva que vulnerabiliza a pessoa, e talvez na terceira idade também. Então, em algumas pessoas, a gente vê marcadores, aí tem dois tipos, percebidos, 95% das pessoas desse grupo que eu estou falando, de 65%, percebem estressores. Nós não dizemos que eles são causas, certo? Porque existem várias outras condições. O professor aqui acabou de falar, né? Até alimentação, hábitos de vida, mas essas pessoas percebem desencadeantes. Certo. Que são, inclusive, conhecidos. Tipo, divórcio, aposentadoria. As pesquisas mostram que os estressores mais frequentes, os eventos negativos mais frequentes, são da área de relacionamentos afetivos, curiosamente, né? Mas isso é mais conhecido em mulheres, em pessoas do sexo feminino. Não conheço ainda os dados sobre gêneros, mas sobre gênero ou orientação sexual, mas talvez haja uma mudança também, porque nós percebemos os estressores de formas biológicas e também culturais. E a depender do público-alvo, por exemplo, uma população transgênero vai ter mais estressores na média do que uma população cisgênero. Pois é. Tá. Os dados que são mais divulgados são problemas de relacionamentos afetivos. Então, disrupções, infidelidade, problemas conjugais, términos, problemas afetivos. O segundo estaria na categoria de problemas familiares. E aí já entra naquilo que você falou, que eu vou... Por favor. Não perdi o fio da meada, Tudo mas vou falar daqui a pouco. E daqui a pouco tem outro lá pra trás que eu vou voltar. Mas tá. E tem problemas de... Aí entra problemas com emprego, problemas financeiros, problemas de saúde física, câncer, aquelas doenças que eu não tenho certeza se são neurológicas ou reumatológicas, me perdoe, mas, por exemplo, esclerose, que são doenças crônicas. Dor crônica, fibromialgia, problemas neurológicos, epilepsia, aí vai tendo essas outras categorias, e luto. Luto também é um estressor que, para algumas pessoas,
mais vulneráveis são gravidez também. Gravidez. Aqui, luto é um estressor, não é a depressão. Não, ainda não. Perfeito. Mas em algumas pessoas, o luto pode desencadear episódios depressivos naqueles que são vulneráveis. Tá bom. Tá, então só pra gente não abrir demais e não voltar, quando eu te perguntei de sinais e sintomas, você tinha falado tem um isolamento e tal, mas e que mais de sinais e sintomas típicos de depressão? Perfeito. Então... você falou da mudança de hábito alimentar, exatamente. Você falou... da paralisia, do retraimento. E esses são sinais que as pessoas observam. Tá. Inclusive, o profissional que está te atendendo vai verificar isso. Agora, os sintomas, aquilo que a pessoa expressa, ela vai dizer várias palavras relacionadas ao humor deprimido, que seria... Eles falam tristeza. Eles falam tristeza. Principalmente pessoas do sexo feminino. Tristeza. Mesmo que ela não fale inicialmente tristeza, elas falam, estou muito desencorajada, estou sem vontade. Ou então elas não falam nada, elas estão esvaziadas, as coisas estão péssimas comigo. Ou então choram o tempo todo na sessão. Eu tive pacientes que choravam em 3 sessões quase ininterruptamente. E o único local que elas poderiam chorar era com o psicólogo. Interessante, né? E o lencinho ali é bem simbólico, bem clichê e tem um Talvez fosse o único lugar que tivesse uma escuta, um acolhimento. Exatamente. Mas esses são desânimo, perda de vontade pelas coisas, perda de prazer. As pessoas vão dizer, eu não tenho mais coragem de fazer as coisas, estou desencorajada, não tenho mais vontade de fazer nada, eu não sou mais o mesmo, eu tenho uma culpa que me corrói, por que eu fiz tanto fracasso? Por que eu fiz tanta coisa errada? Se eu tivesse tido uma escolha naquele relacionamento de 10 anos atrás, talvez minha vida seria outra. Por que eu não estudei? Então as pessoas se culpam muito. A autoestima dessas pessoas, e autoestima aqui significa visões negativas sobre si mesmo. Então, nossa, eu sou um perdedor, eu estou muito feio, eu estou muito esquisito, tudo isso vem à tona. O que mais de sinais e sintomas? Eu estou fraco. Esse é muito importante. Estou fraco, sem energia. Não tenho força para levantar da cama. Não tive condições de sair da cama. Isso tudo sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Perfeito. Exato. Tem mais algum outro componente, por exemplo, em relação ao mundo ou em relação ao futuro, por exemplo? Sim, aí as pessoas também vão pensar, nossa, o futuro é totalmente sem esperança, tá tudo cinza, eu não vejo mais graça em nada. E essas pessoas começam a ter pensamentos muito negativos sobre o mundo. Por exemplo, tudo é a mesma merda. Tudo é igual. Tudo é... Ou então focam em um certo ponto. Olha aí, você vê essa política, como é que tá. Então, aquelas pessoas que já têm uma depressão e que já tinham características, elas podem focalizar. Não, isso aí é tudo um conluio. O mundo é isso mesmo. Olha, do que adianta ser certo? É tudo uma merda mesmo, não vale nada. Então, né? Claro que tem pessoas que não falam desse jeito, né? E sobre as outras pessoas, nossa, ninguém me ajuda, as pessoas não estão nem aí pra mim. Eu sou um total esquecido. Ninguém me ama. Ninguém me ama. Eu não tenho valor nenhum. Eu sou inferior aos outros. O que eu faço é errado. O que eu faço é errado. Meio torto. Exatamente. Culpa. Então, pelo que eu entendi, assim, a depressão... Eu acho que isso é importante ficar claro para quem tá vendo, ouvindo a gente. A depressão não é só tristeza, a depressão não é só culpa, a depressão não é só mudança na sociabilidade. Sim. A depressão é uma espécie de pacote que tem tudo isso. Então a pessoa tem, por exemplo, perda de capacidade de sentir prazer nas coisas, não tem mais vontade, se sente triste. Humor rebaixado, alterações de apetite, muda o sono, essa sociabilidade fica ruim. Se sente fraco, sem energia, tem esse pessimismo, essa desesperança acerca de si, dos outros e do mundo. Então é meio que um pacotão. É um pacote enorme, assim, tipo, vários sintomas e sinais. E o mais interessante é que eles são duradouros. Não passa rápido se for a depressão. Então, se eu ficar uns 2-3 dias assim, não é depressão? Provavelmente não. Eu fiquei 2-3 dias assim e voltei ao normal. Voltou ao normal, tinha um claro estressor ali e você volta. Briguei com meu sócio, fiquei meio... Então, isso tem uma duração. Agora, a depressão clínica, ela persiste semanas, meses.
Vira o funcionamento da pessoa. Funcionamento. A vida muda. Você fala de semanas e meses. Existem casos mais extremos onde a gente poderia encontrar algum indivíduo com mais tempo? Décadas de vida. Nossa. Vamos pensar nos pacientes, voltando àquela parte Certo. que você me perguntou. Perfeito. Tem pessoas que seriam aqueles 30%, né? Das pessoas têm uma depressão persistente, crônica. E além de persistente, elas podem ser até resistentes a medicamento ou terapia. São pacientes que são mais complexos durante o processo terapêutico. Eles têm mais dificuldades em flexibilizar pensamentos, atitudes, porque não vale a pena mudar mais. Posso fazer um parênteses, uma observação importante? O que o Kurt está falando é que um indivíduo com depressão resistente à medicação e psicoterapia, isso não significa que deve-se abandonar esse tipo de tratamento, até porque existem novas medicações sendo advindas no mercado, você tem novas pesquisas avançando, Exatamente. você tem novos modelos de psicoterapia surgindo e se desenvolvendo. Então, o que eu quero deixar aqui uma observação importante é que a gente não perca a esperança. Se a gente tem um parente, se tem uma pessoa que está passando por uma grande necessidade, calma lá, existem muitas formas de abordar. Exatamente. Já a gente fala disso, né? Porque a gente, perfeito. assim, a gente tá caracterizando a depressão, Isso. mas o Muito João é importante. importante, sabe por quê? O que o João tá falando? Porque tem gente que assiste um pedaço do episódio e para. Isso. E aí o meu medo é a pessoa para exatamente Dentro antes dele dessa dar parte. esse informe, a pessoa ficar Perfeito. desesperada, acha que não tem nada a fazer. Exatamente. Né? Temos alternativas muito interessantes que a gente pode falar daqui a pouco. Ô, Curti, o que causa essa depressão? Então, é genético? É porque a pessoa, sei lá, viveu um trauma? É muito comum a gente ver pessoas dizendo coisas do tipo: a pessoa tem depressão. Eu já vi gente falar assim: depressão é de rico. Sim. Porque se você puser a pessoa, se ela tivesse um tanque de roupa pra lavar, ela não teria depressão. Uhum. Ou é porque foi mimado a vida inteira. Sim. Então conta um pouco pra gente quais são as causas da depressão e se isso tá envolvido. Assim. Perfeito. Ó, a depressão é uma condição clínica complexa e multifatorial. Não há como correr disso. E não é unicausal. Eu diria que jamais é unicausal. Então, quando eu falei dos estressores, eles são um componente muito importante que o psicoterapeuta vai atuar muito nos estressores. Mas a depressão está relacionada com uma série de alterações genéticas. Existem pessoas que têm vulnerabilidades genéticas para, digamos assim, produzir ou ter menos receptores de serotonina, de receptores relacionados à endorfina, a capacidade de sentir prazer. Tem pessoas que já têm um funcionamento cerebral mais estruturado, ou seja, é difícil mudar padrões de pensamento. O mundo é horrível mesmo e eu sou melancólico. Esse é meu jeito, esse é o meu... eu sou de, sei lá, sou de peixes, entre aspas. Esse é o meu jeito. Então, tem esses traços de personalidade, esse é o segundo componente, personalidade. Estressores, alterações neurofuncionais, genética, eu já falei, né? E também existe um outro aspecto bastante correlacionado com a depressão. 60% das pessoas, 50% a 60% das pessoas com depressão sofreram algum tipo de trauma. Né? O trauma merece uma atenção porque é muito vago Claro. o termo trauma, né? Mas a gente pode pensar em abusos, Tá. violência que você sofreu, palavras que você escutou de forma repetitiva e que produziram, acabaram com sua autoestima. Abandono, negligência de pais, de cuidadores. Violência física, violência física. psicológica, verbal. Exatamente. Inclusive um dos maiores Bullying. marcadores. Bullying. Perfeito. Bullying também é um marcador na adolescência. Inclusive, um dado que é surpreendente é abuso emocional. Ou seja, quando a pessoa, a criança, ao longo da infância e adolescente, percebe que os seus cuidadores falaram coisas como ofensas, xingamentos, críticas, pediram para essa pessoa fazer coisas que ela não era capaz de fazer. As pessoas percebem isso como abuso emocional. É um dos maiores preditores de depressão do ponto de vista de estressores.
Uau. E o mais interessante é que essa pessoa não deprime na hora. Vamos supor que isso fica latente. E quando chega nas idades de 30 anos, eventos negativos acontecem que reativam certos pensamentos que a pessoa tinha relacionados ao abuso. Por exemplo, tá vendo? Eu realmente sempre fui muito parado e olha o que aconteceu. Eu não sei reagir. Entendi. Ou talvez, tipo, sei lá, tenha uma experiência... Tome uma bronca muito severa de um chefe e fala bem que minha mãe dizia que eu não servia pra nada. Exatamente. Eu tô simplificando, claro que não é tum-tum, mas é meio que esse efeito acumulado. E os pacientes dizem isso. Os pacientes dizem isso. Dizem exatamente isso aí. Claro que tem muitas variáveis, mas, por exemplo, se me permitem um excerto clínico aqui. Claro, lógico. Aí, por exemplo, então o que aconteceu foi você ter esse rompimento amoroso, provavelmente está associado com esse início de seu sofrimento. O que tem na sua história que vulnerabilizou, que te deixou mais sensível a isso aqui? Tem alguma coisa as pessoas falam assim? Eu sempre fui de ter namoros longos. Eu nunca fiquei sozinho. E agora isso foi uma decepção total. Eu não sei viver. Então as pessoas correlacionam isso. Aí, nesse caso, não tem tanto a ver com abuso, mas tem a ver com experiências anteriores de não ficar sozinho, por exemplo. Perfeito. Ou então, por exemplo, um término de emprego. Sempre me falaram que eu devia reagir. Eu sempre fui muito parado. Eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive problemas com figuras de autoridade. Eu nunca fui de me impor. E aí, quando vem um estressor, digamos assim, correspondente, que todos nós passamos, mas algumas pessoas percebem como mais poderosos e disruptivos, né? Que atrapalham mais a nossa vida, essas pessoas vão fazer rapidamente essa correlação. Rapidamente. E isso depois tem a ver muito com a intervenção, né? Porque a psicoterapia ela promove uma coisa um pouco mais lenta, um raciocínio um pouco mais analítico, né? Mas é importante que esse raciocínio até rápido e às vezes muito simples assim, leva o indivíduo a se manter naquela situação. Sim. E ter dificuldade de tomar um rumo diferente. Perfeito. Nesse aspecto, Kurt, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho naquela história do... Você falou num componente muito importante que é a personalidade. Sim. Tá? Porque isso eu acho bem importante, porque às vezes essas coisas ficam sobrepostas ou confusas para as pessoas, né? O que é da pessoa, né? Aquilo que talvez ela se desenvolveu ao longo da vida dela, né? Aquilo que é, e aquilo que é de um período específico da vida dela. Você poderia versar um pouquinho sobre isso pra gente? Aí entra, novamente, respondendo agora apropriadamente sua pergunta, às vezes aparecem pacientes com seus 60 anos... que já passaram por vários profissionais e ainda falam, essa é a minha última esperança. E a gente vai, inclusive, educar essa pessoa de que não é a última esperança. Porque o tratamento ajuda. Ele, no mínimo, pensando assim, no mínimo o tratamento vai te dar um suporte. No mínimo, o tratamento faz bem mais que isso. Mas essas pessoas, quando a gente vai perguntar, o que aconteceu no início da sua vida? Como você percebe? O que desencadeou esse episódio? Aí a pessoa diz... Eu sempre fui assim. Eu não me lembro... Eu não sei nem o que é felicidade. Então você vai ver essas pessoas... Me lembra um momento mais feliz da sua vida. Eu não me lembro um evento que foi marcante. Uma pessoa, justamente com essa idade, falou... O momento mais feliz da minha vida foi quando eu andava de carro de boi na roça do meu avô, quando eu era criança. Minha adolescência foi toda... ruim, eu sempre fui mais tímida, meu irmão competia comigo, mesmo que não houvesse depressão naquele período, se a gente perguntar, você estava deprimido o tempo todo, perdeu a vontade ali na adolescência, eles não vão confirmar, mas eles vão dizer que eles eram mais melancólicos. Eu sempre fui mais retraído. E isso não necessariamente está claro que, de fato, ele não teve períodos de felicidade, de alegria ao longo da vida dele. Existem esses casos. Porque uma coisa é a pessoa, o que ela lembra e o que, de fato, aconteceu. Às vezes há uma distância grande sobre isso. Mas difícil com toda a variabilidade humana, mas eu fico pensando, deve ter gente que realmente deve ser raríssimo, né? Um momento de felicidade. Sim. E quando você falou em
em traumas, né? Às vezes, a depender do tamanho desse trauma, ele meio... Me corrija se eu estiver errado, né? Mas ele meio que abafa a pessoa pro resto da vida, assim, né? É como se fosse Marca. Né? Marca. Eu lembro já de ter ouvido vários exemplos clínicos, assim, de traumas muito severos, em que a pessoa basicamente aprendeu que, assim, qualquer tipo de contato humano, ele é perigoso, ele é danoso, ele é... Exato. E aí a pessoa é quase como se ela tivesse, sei lá, dentro de uma tomada que tá dando choque Exatamente. e a qualquer segundo ela tem que ficar, né? Fazendo uma ponte com o que o professor João falou, é um traço de personalidade evitativo. Então, existe o jeito da gente, não é? Claro. Então, o Jean tem um jeito, eu tenho outro jeito, o João tem outro, o colega ali tem outro, você que está assistindo tem outro jeito. Então, tem um funcionamento que não é doença a princípio, mas existem jeitos de você ser no mundo, jeitos que são seus, que trazem sofrimento, prejuízo para você ou para os outros. Um desses jeitos é a pessoa que o professor Jean falou aqui agora. São pessoas que parece que o mundo dá choque o tempo todo, principalmente pessoas, né? Essas pessoas são evitativas. Então, a quantidade de bem-estar que essa pessoa tem acesso é muito limitada pelo próprio padrão de ser evitativa. Vamos ali, não. Ninguém nem chama mais. Mas isso não é timidez ou introversão. Não, aí eu tô falando de um traço de personalidade. Ou seja, a pessoa é assim de forma generalizada. Com os pais, às vezes tem uma figura, transtorno. É um mesmo. transtorno. É diferente de um é mais tímido, outro é mais introvertido. Exatamente. É diferente disso. É diferente disso. Até porque os tímidos, interessante, a timidez normal, que também, quando ela se torna patológica, ela, primeiro, tem que trazer prejuízo. Sofrimento e prejuízo são os marcadores de doenças mentais. E se não for sofrimento e prejuízo, a gente nem usa o termo patológico, né? Sim, exatamente. É só uma característica. É uma característica, é uma emoção normal. As emoções são normais, necessárias. Mas eu me perdi um pouco, que tinha duas perguntas muito interessantes. Desculpa. A gente estava falando do timidez, Sim. introversão, transtorno de personalidade evitativa, traços de personalidade. Exatamente. E aí, também voltando, tem pessoas que... na década de 80, existia uma personalidade que hoje caiu da literatura, que era, salvo engano, era a personalidade depressiva, que era uma característica para justamente categorizar melhor e assim tratar naquela época pessoas que tinham essa tendência de serem sempre daquele jeito mais deprimido, introvertido, que poderia ser o jeito da pessoa, mas mais tarde se torna uma depressão persistente. Porque enquanto não tem prejuízo, Exatamente. é a forma como a pessoa consegue viver. Uma coisa é ser tímido e não ter prejuízo, outra coisa é ser tímido e ter prejuízo, né? Perder uma oportunidade de emprego, a oportunidade de conversar com alguém que eu gostaria de ser amigo, me relacionar amorosamente com alguém que me interessa, etc. Né? Como é que a gente descobre isso? É um pouco mais fácil do que se imagina. Essas pessoas podem dizer, não, eu sou mais assim na minha. Eu não gosto de andar com essas pessoas porque eu gosto dessas pessoas aqui. Certo. Nesse grupo, eu me sinto muito bem. Agora, eu não sei por que eu tenho que estar lá nessa escola, não sei o que lá, né, nesse grupo de pessoas aqui, na igreja. Não, eu gosto desse grupo. Aqui eu me realizo. Então você vê que o padrão dela a gente vê muito isso em pessoas que mudam de cidade. Tem já uma limitação de perfil das pessoas, assim, não gosto muito dessa cultura, eu gosto mais de uma cultura que eu escuto de alguns adolescentes com esse traço, eu gosto mais de uma cultura mais intelectual, assim, eu gosto mais de uma cultura mais de jogos, aqui só tem futebol, eu odeio futebol. Então, o nerd versus o atleta. Exatamente, exato. Então, grupos, pertencimento, quando a gente vê que existe essa tendência e a pessoa até, não, eu vou lá, eu vou. É impressionante a quantidade de episódios que a gente já fez que se falou sobre pertencimento, coesão social, vida em grupo. Metade dos episódios as pessoas de alguma forma trazem isso, né? Vida significativa, né? Exatamente. Olhando para o futuro e dizendo assim, putz, isso aqui que eu vivo é bom, é importante para mim. É gostoso, assim, eu gosto. A minha vida tá ok. Tanto que quando a gente trabalha, sua vida tava ok. Normal.
uma vida normal. Como diria um poeta, a vida é banal mesmo em certos aspectos, mas a gente tá aqui, vai, trabalha, sofre, fala mal do chefe, fala mal do trabalho, fala mal do time. Brinca, torce pro time, faz um churrasquinho. Ama pessoas, perde pessoas, é traído e a vida continua, assim, de certa forma. Agora, me diz uma coisa, então, a pessoa... Eu tô pensando se tem alguém vendo a gente assim, poxa, tá, eu tenho depressão, eu conheço alguém que tem depressão, mas essa pessoa não sofreu um trauma, né? Puxa, eu não fui vítima de negligência, o meu pai não me humilhava, eu não apanhei, né, violentamente. Eu posso ter, além, você já falou, né, tem toda a parte neurofuncional, higiene e tal, mas aqui do ponto de vista ambiental, de contexto, é possível que o conjunto de estressores talvez menores do dia a dia, que não são esses assim, podem culminar numa depressão? Exatamente. Imagine que uma pessoa esteja numa família, como as pessoas dizem hoje, tóxica. Então, o pai é muito crítico. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar um paciente hipotético. Está trabalhando, mas ainda está na casa dos pais. Essa pessoa mudou o seu desenvolvimento, agora ela já é um adulto, inclusive para ela mesma, mas ela continua na casa dos pais e os pais estão do jeito que sempre foram. Exemplo, né? Muito críticos. Guarde seu dinheiro. Você não está juntando. Olha a hora que você foi dormir, mas o trabalho da pessoa permite essa flexibilidade. Então, o ambiente vai se tornando cronicamente estressor e estressores leves a moderados. Todo dia tem uma chateação. Não é aquela coisa que sozinha acaba comigo, que nem, sei lá, ser sequestrado e espancado. Exatamente. Assim. E às vezes eles são tão sutis que às vezes as pessoas nem percebem muito bem. Assim, tô tendo uma briga com meu pai, com minha mãe, ele enche o saco, mas assim, isso é tão recorrente que chega um momento que a pessoa... Recorrente. Os estressores ficam crônicos, né? Eles duram. E todo dia é uma coisinha diferente. E você não tem controle sobre esses eventos negativos. Então, aos poucos, a pessoa vai... Primeiro ela fica um pouco ansiosa, chateada, irritada. Depois ela cansa. Principalmente se ela não tiver alternativas. Nunca pensei em sair de casa. Eu vou ter que sair de casa. Mas aí eu vou ter que deixar meus pais. E a pessoa fica dividida. Então, são esses estressores mais moderados, assim. Não é aquela coisa trauma. Algumas pessoas dizem, eu tenho algo guardado. Aí você procura, não tem nada guardado. São coisas da vida. É um ranço da psicanálise. A pessoa acha que tem algo obscuro, você não mágico, chegou lá no místico. fundo ainda. Às vezes não tem fundo. Ou, na verdade, o fundo, metaforicamente falando, é justamente isso. Realmente o que aconteceu você cresceu, você está trabalhando e seus pais são excessivamente críticos. É isso que... Você sabe o que me veio na cabeça? Me veio na cabeça se... A vida, por exemplo, eu sou nascido e crescido em São Paulo, capital, né? Se a vida típica de um paulistano não tá cheio disso. Porque eu tô pensando aqui, ó, imagina um cara que trabalha numa empresa, né? É cheio de coisa assim, né? O horário é das 8 às 18, mas na vida real o cara chega às 9 e vai embora às 11 da noite. Sim. Né? Então ele chega uma hora atrasado, mas ele trabalha mais 5. Exato. Né? Então beleza, ele trabalha lá das 8 às 10 anos, das 8 às 8, das 8 às 10. Então ele já, sei lá, passou 12, 13 horas trabalhando. Por conta desse trabalho, ele talvez almoce fora de casa, não necessariamente, sei lá, uma alimentação saudável. Aí ele chega em casa à tarde, ele não tem tempo de cozinhar, talvez ele peça um fast food, come um hambúrguer, uma fritura, não tá com uma alimentação balanceada. O fato de ele ter ido dormir não, o fato dele ter trabalhado até 10 da noite, até chegar em casa, comer, foi no Uber mexendo no celular, ele ficou exposto à tela até 11h30 da noite, o que vai prejudicar o sono. Então até aqui eu tenho uma pessoa que praticamente só trabalhou várias horas, nessa jornada ele só consegue fazer exercício físico sábado e domingo, a mulher briga com ele que ele só trabalha, não dá tempo, não dá atenção pros filhos, mas ele também trabalha tanto para ter dinheiro para sustentar a família, esse pacote de estressores típicos que você falou, nenhum deles é... Puxa, não dá pra comparar ter um chefe chato e uma rotina puxada com, sei lá, sofrer violência na infância. É muito diferente. Mas a soma disso ao longo da vida, ou de um ano, ou de um tempo, de pequenas coisas, pode levar uma pessoa... Perfeito. E essa pessoa que você descreveu muito bem, praticamente um caso clínico. Essa pessoa, se a gente perguntar, você é estressado? A sua vida tá ruim? Você tá muito estressado? Sua vida tá chata, tá cansativa? Nossa, tão cansado. É isso aí.
Entendi. E o mundo, uma outra variável que eu não incluí no pacote é que se postula muito, mas é difícil comprovar, mas provavelmente a cultura, ela é, em algumas regiões, em alguns locais, ela é muito mais estressante nesse sentido. Ela produz uma ruptura nos nossos ciclos de sono, vigília, de alimentação, e tudo isso estressa, altera nossos marcadores biológicos, então essa pessoa já dorme mal, come mal, a rotina é mais custosa energeticamente, recompensas mínimas, então isso vai deprimindo o organismo. E é bem gradual, né? É gradual. Porque é diferente de, sei lá, credo, eu perco um filho tragicamente num acidente, é um negócio muito violento, exatamente. muito extremo, e você marca aqui, né, o divisor de águas. Exato. Aqui não, né? Desde quando que trabalha assim? Sei lá, né? Desde quando você fica preso no trânsito de São Paulo? Meio que desde sempre, né? Uhum. Exatamente. Então, esse exemplo seu reflete os estressores que a vida moderna trazem para nós. Né? Eu não quero abrir um parênteses infinito aqui, porque daria pra gente gravar vários episódios disso, mas eu tô entendendo que talvez a prevenção da depressão envolva uma mudança na organização da sociedade, assim. Sim, perfeito. Agora, esse é o desafio, não é? Esse é o desafio de organizar, ensinar a sociedade, porque certas estratégias prevêm, faça isso, talvez não funcionem tão bem. Deveria haver essa parte eu realmente não entendo, mas sim, se a gente estruturasse algumas coisas da sociedade, nós vamos ter mais prevenção de depressão. Provavelmente. Às vezes uma empresa com uma empresa, aí pensando do ponto de vista mais local, assim, uma empresa que poderia ajudar os seus colaboradores, as pessoas que trabalham lá, a se deslocar melhor para casa, por exemplo, em passar menos tempo no trânsito, ou, enfim... Facilitar o home office. Perfeito, fazer um trabalho híbrido, né? Mudar a jornada de trabalho. Eu vi um país que andou testando diminuir, acho que 10 horas, de 40 horas para 30 horas. Precisava ver direito isso daí, se foi isso mesmo, não tenho certeza. Mas parece que não houve prejuízo no produto final. No resultado. No resultado. É quase como se o cara tivesse feito em 40 horas, ele teria feito em 30 horas o que ele geralmente levava 40, entendeu? Ele consegue fazer em 30 o que ele faz 40. Por que eu vou trabalhar 40? E mais. Porque as 30 acabam sendo de melhor qualidade. Tudo também na mesma, entendeu? Você perde qualidade e precisa de mais tempo. Com uma qualidade melhor, você faz em menos tempo. Tudo dá meio na mesma, só que com menos prejuízo pro indivíduo. Imagina, ele tá mais descansado, ele tá mais feliz, ele tá conseguindo ter lazer, fazer atividade física e outros componentes. Assim. Imagina, a produção dele potencialmente é aumentada. Então, faz todo sentido. Eu acho muito interessante. Talvez o que aconteça na saúde mental, que já está sendo chamada de uma crise na saúde mental global, é assim que ontem mesmo eu li um artigo sobre isso, em aumento de casos de depressão e ansiedade no mundo todo, e os adolescentes estão ficando mais afetados. Na década de 80, o que aconteceu com a cultura, pelo menos a cultura ocidental, né? As pessoas começaram a frequentar mais academia. Então, talvez... Academia de ginástica. E aí, começou a haver uma preocupação com a performance física. Então, isso... Aí na década de 90 teve uma outra onda, até aqui no Brasil, em que as pessoas foram estimuladas. Hoje a gente tem isso de forma muito mais impulsionado pela cultura, que é um excelente hábito, exercício físico. As pessoas vão começando a perceber a importância de fazer exercício físico, inclusive para depressão e ansiedade. E mais os efeitos indiretos, né? Porque imagina que o cara tá na academia, assim, aumenta a chance dele sociabilizar. Exatamente. Ele tá lá conversando com as pessoas, né? Dele talvez conhecer uma namorada, um namorado, enfim. Aumenta as chances de você ampliar várias coisas na sua vida, né? E outra coisa que tá aumentando também na cultura é vamos diminuir o tempo de tela. Principalmente em adolescente, já está tendo essa preocupação. E isso, de alguma forma, vai ser absorvida por nós. Realmente, estou passando muito tempo. Claro. Né? Agora, a cultura é muito forte e ela vai continuar pedindo isso pra gente. Né? Porque tem um paradoxo, né, Kurt? Que assim, por um lado, a gente sabe, a prática da atividade física, assim, a quantidade de evidências que mostram benefícios para saúde física e saúde mental é virtualmente infinita, assim, né? Mas aí tem o cara que tá indo na academia e que ele tá sofrendo a pressão das redes sociais de ter o corpo perfeito. Exato. Que aí é um uso já... Ou, por exemplo,
não vamos ser hipócrita, né? O quão útil são as telas pra gente. Exatamente. Né? O João tá lá com perguntas pra fazer Perfeito. usando o celular, a gente usa o Instagram pra trabalhar, a gente, né, assiste curso online, vende curso online, vê seriado. Mas, bom, precisa equilíbrio. É uma questão de dose, né? Exatamente. De equilíbrio, de dosagem. E pelo menos eu sou otimista que a gente vai ter marcadores assim, vou usar um pouco menos e vou trabalhar, a gente não pode ser hipócrita. Eu trabalho com telas, você, muitos de vocês estão nos assistindo por uma tela, mas a gente vai aprender, pelo menos é a minha esperança, porque já está tendo esses informes na cultura. E outro informe que vai ser interessante é, use tela sim, mas use pouco tempo por causa da sua atenção, porque ela atrapalha a sua atenção. Use tela sim, mas não se compare. Porque a vida dos outros é a vida dos outros. Então são essas dicas culturais. Mas eu também não sou efeito disso em longo prazo. Não, tudo bem. A gente está aqui no momento de especular, né? Então é bem interessante isso. Tá tendo, já existem forças-tarefas para você divulgar o máximo que a depressão tem tratamento. Perfeito. Inclusive para aqueles que estão deprimidos cronicamente e para aqueles que estão passando pelos primeiros. O que é essa? O que é uma força-tarefa? Vou falar de forma bem simples. Saiu em 2022 digamos assim, um artigo numa revista de especialistas em depressão no mundo inteiro, falando o que precisa ser feito para que a gente melhore, diminua o fardo da depressão no mundo. Aí você fale o máximo possível de quanto que a depressão é tratável. Dá algumas dicas. Tirar o estigma. Você tirar o estigma. Depressão é coisa de vagabundo, depressão é uma doença. Tipo o que a gente está fazendo aqui. Entenda, depressão é isso aqui, é uma condição importante, ela pode ser tratada. Inclusive, se quem quiser, coloca lá, foi publicado na revista Lancet, não sei se... Quem é da área vai saber o que vai saber da revista Lancet. Tem o Kuipers, tem o Holland, tem várias pessoas que no mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, tem um brasileiro lá. E, se eu não me engano, é Task Force for Depression, alguma coisa assim, né? É um documento, é um livro, eu acho. Eu pude ler todo, foi muito interessante. Então você tira o estigma, mostra para as pessoas que elas têm tratamento, que elas devem procurar. Temos que fazer um esforço para que essas pessoas com depressão sejam alocadas para o mercado de trabalho de alguma forma, que é difícil também. Imagine o quanto que é difícil. Primeiro, para qual local, com qual trabalho. Então, que exista um recurso, é o que a força fala, né? São como é que eles dizem? São as propostas para diminuir o fardo da doença. Certo. Então, inclusão no mercado de trabalho, criar ilhas de socialização e você utilizar as pessoas que tiveram a depressão, que são experiências vivas, né? Experiência vivida, para que essas pessoas também ajudem de forma como se fossem aconselhamentos em grupos terapêuticos para mostrar que ela superou, como é que ela fala. Então existe esse esforço mundial para que a gente combata a depressão. Né? Muito bom. Vamos falar de tratamento? Vamos. Acho que é uma coisa importante. Eu tenho uma pergunta que eu fiz de maneira bem genérica, e aí a gente pode pensar isso de várias formas. Você falou que a depressão ela é uma doença, enfim, ela é um transtorno e ela tem várias faces. Sim. Porque daí, se ela tem várias faces, várias formas de se apresentar, a gente podia pensar assim, existe um tratamento, dá para deduzir disso, que não existe apenas um tratamento para ela, ou seja, você não vai fazer apenas psicoterapia ou tomar um remédio para isso. Como é que funciona? O que a gente poderia dizer o que é eficaz para melhorar os sintomas de depressão e tratar a pessoa? O tratamento a gente pode dividir em 3 fases. E isso o seu profissional vai poder te orientar. Um profissional capacitado e o jeito que, digamos assim, as melhores evidências, as melhores informações que a gente tem dizem o seguinte. Primeira sugestão para você: melhore seus hábitos de vida. Isso é intuitivo para muitas pessoas, né? Poxa, eu preciso. Então, sono, socialize, faça algum exercício físico,
melhore sua alimentação. Exercício físico não necessariamente ir na academia. Não assim, na é uma academia. coisa... Se torne mais ativo. Se movimentar. Se movimente. Faça caminhadas. O conta passos. Conta passos. 2.000 passos por dia, não sei. Mude seus hábitos de vida. Então, essa é a prevenção e amenização. É a primeira fase. Certo. Tenha uma melhor relação com o seu trabalho. Cultive hábitos bons. Primeira fase. Algumas pessoas se beneficiam. Inclusive esses que estão... Me corrija se eu estiver errado, mas para algumas pessoas, para fazer isso, ela já vai precisar de ajuda profissional. Né? Exatamente. Porque ela não sabe organizar o sono, ela não sabe se alimentar melhor, ela não tem motivação para aderir, Exato. ela não sabe muito bem como se relacionar melhor com o trabalho. Então aqui já pode funcionar uma ajuda terapêutica. Com certeza. Então, até porque as pessoas saberão disso... Vou querer, por favor. Manda mais um. Consegue devolver essa? Claro, aqui, ó. Resolvido. Aqui, meu. Obrigado. Então, geralmente as pessoas sabem disso com um profissional. Tá. Elas vão pro profissional por problemas outros. Por exemplo, estamos estudando agora a relação entre obesidade e depressão, que já existe, mas a gente quer saber outras coisas, inclusive de personalidade. Mas a pessoa, às vezes, chega na consulta com um médico endocrinologista, no serviço de saúde da família, e esse profissional, e você pode escutá-lo, pode perceber já sinais de depressões iniciais. A pessoa já está mais cansada, apática, desmotivada. Posso fazer um asterisco aqui? Claro. Se você for para um profissional de saúde e ele não der atenção necessária suficiente para o que você está dizendo, procure outro. Exato. Procure outro. Vá adiante em busca. Não desista disso. Não desista. Temos bons profissionais, temos bom acolhimento. Mas se sentir acolhido, ser cuidado, é uma prerrogativa do SUS Exato. e de toda a profissão relacionada à saúde. Tá Exatamente. na casa da medicina já está no juramento de Hipócrates e a Perfeito. psicologia, Exatamente. a base dela é o acolhimento. Inclusive, interessante, né? Eu vou falar de um assunto polêmico, mas algumas pessoas estão já pensando em diagnósticos, falando, olha, eu não recebi o tratamento apropriado do meu profissional de saúde, qualquer, tem vários, né? São 9 áreas de saúde, se eu não me engano, fisioterapia, odontologia, não recebi porque eu era muito ansioso, falaram que era ansiedade. Então, às vezes, o relato da pessoa deprimida e ansiosa, ele é desmerecido, desvalorizado, e fala, é só ansiedade. Só ansiedade. Só ansiedade. Como se fosse uma coisa simples também. Né? E isso é iatrogênico, porque você, digamos assim, invalida, claro, alguns casos, os sintomas não é nada físico, não é um infarto no seu coração e nenhuma fraqueza, você não está com um tumor cerebral, você não tem nada no estômago, mas você está deprimida, você precisa de ajuda profissional. Eu vou te encaminhar para um profissional que cuide disso. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui. O Kurt usou a palavra iatrogênico. Deixa eu explicar o que essa palavra significa. Já expliquei isso em outros episódios, mas não sei se você viu os outros episódios. Se não viu, vejo. Mas iatrogênico é quando você faz um tratamento com a intenção, né, de melhorar o seu problema e o próprio tratamento te piora. Então é mais ou menos assim. Você tá com dor de estômago, você toma um comprimido que é para acabar com essa dor de estômago, só que o comprimido aumenta a sua dor de estômago. Isso é iatrogênico. Então, nesse caso, seria uma conduta de um profissional de saúde ali que é iatrogênica, né? Faz mais mal do que bem. Não é que é neutra, né? Faz mais mal. Faz muito mal, porque atrapalha o tempo de tratamento. Você, em vez de oferecer um tratamento precoce, esse paciente vai ficar perdido, sem saber exatamente o que procurar. Então, como o professor João bem falou, se um profissional não te escutou em todas as suas queixas, procure uma segunda opinião e, eventualmente, quando um paciente procura, quando nós procuramos um outro profissional que te dá o mesmo tratamento do ponto de vista técnico, a mudar de pessoa, às vezes ajuda. Nesse cenário, Kurt, acontece nesse cenário qual, né? Da iatrogenia, de, por exemplo, o profissional que está recebendo esse paciente, né? Ele acreditar num mito, por exemplo, de que só é depressão se o paciente está de cama, não sai do quarto há 3 dias, não toma banho, não quer comer, fala que quer se matar. Então, assim, não é só isso que é depressão, né? Ele pode, por exemplo, conseguir trabalhar, conseguir dar uma... olha lá, ele tá rindo com os amigos, ele não tem depressão. Existe depressão e isso junto, né? Eu tenho eu acompanho uma pessoa e ele me diz assim, mas isso é depressão?
eu sou tão sorridente, ele me mandou uma imagem de um mangá que a pessoa, eu não me lembro qual era, mas é a depressão que ri. Alguns de vocês podem saber, não é nada técnico, é só um jeito de falar. Existem pessoas que estão deprimidas, mas elas estão super ativas, mas elas não estão satisfeitas com a vida. Perfeito. Então ela pode estar trabalhando e estar deprimida, Exatamente. ela pode estar transando e estar deprimida, Exatamente. ela pode estar cuidando dos filhos e estar deprimida. E principalmente, ela pode estar se afundando no trabalho, sem achar tempo para algumas coisas, e ela pode estar deprimida. Uma pergunta interessante, então, seria o quão satisfeito você está com a vida? Exato. É um bom começo de conversa. Na sua última semana. Uhum. Aí a conversa também é interessante porque aí isso faz ponte com aquilo que você falou. Tem muitas variáveis, então você precisa de um profissional Perfeito. apto para identificar certos sinais e sintomas e te orientar da melhor forma possível, né? Então isso é uma coisa que você falou. E também, refraseando o que eu disse inicialmente, então existem vários tipos de depressão. Existe aquela que a pessoa está prostrada de cama, apática, algumas que precisam ser hospitalizadas, mas existem aquelas depressões... E aí o tratamento é específico para esse bem caso. específico, Tá, mais intensivo, várias coisas a gente pode falar disso. claro. Mas existem aquelas depressões de pessoas que estão muito próximas a nós, que estão deprimidas e que você, você precisa de Deus, mas precisa de um profissional de saúde mental. Elas estão ainda minimamente funcionando na vida. Ainda exato. estão indo trabalhar, estão ainda cuidando dos filhos, mas tem sinais e sintomas que a gente descreveu antes que acende um alerta para as pessoas que estão em volta dela. Cansaço. Essas pessoas com essas depressões atípicas, elas estarão não necessariamente paradas, mas elas estarão mais paradas do que o normal delas, mas elas estarão, assim, muito cansadas, porque tem que dar conta, tem que colocar comida na mesa, mas elas estão esgotadas. Eu não aguento mais. Não Tô aguento de mais. saco cheio. Nossa, é bem grave isso. E é aí- bem difícil. E aí chegou no profissional de saúde, né? E aí a gente pode pensar várias formas. Quais são as formas de tratar a depressão? Então, a primeira etapa, você tinha falado hábitos de vida. Hábitos de vida. Aí tem mais duas etapas. Aí tem mais 2 etapas. Então, a segunda etapa, você vai, além dos hábitos de vida, aí você vai começar com 2 possibilidades de tratamento, que combinadas são a melhor opção. Você precisa de acompanhamento farmacológico, geralmente feito por um psiquiatra, e você precisa também, não é só um bate-papo, como a gente, não é só uma conversinha, você também precisa de acompanhamento psicoterapêutico. Então, esse é a segunda etapa do tratamento. Curti, deixa eu abrir um parênteses aqui sobre a medicação. Certo. E depois que você explicar a terceira etapa, eu vou voltar para o Sim. tratamento do psicólogo aqui na segunda etapa. Uhum. Uma preocupação recorrente, você falou de medicação, de psiquiatra e tal. Uma coisa que muita gente acredita é que eu não tô louco, eu não preciso de um psiquiatra, né? E muita gente que sabe que psiquiatra não é só para pessoas loucas, né? Exatamente. E seja lá o que significa essa palavra, muita gente que eu sei que quer genuinamente ser ajudada e tal, elas morrem de medo de... Eu vou ficar dependente do remédio, eu entrei nessa sozinho, eu tenho que sair dessa sozinho. Ou eu vou perder minhas características, não vou ser eu mesmo. Exato, sim. Então, o remédio, como é que é? Ele vicia, ele faz essas coisas? Como é que é a Bom, parte do remédio? Eu sei que você não é não psiquiatra, sou psiquiatra. mas eu sei que você tem larga experiência com pacientes com depressão que Então, tomam remédio. Interessante, uma das que eu mais escuto, pelo menos no meu o viés dos meus atendimentos, o que eu mais escuto é, olha, você precisa fazer um acompanhamento psiquiátrico, você está com uma depressão importante e junto com a terapia você vai precisar a terapia sozinha não funcionou, porque em alguns casos a terapia sozinha funciona tão bem quanto fármacos, mas o seu profissional precisa informar isso para você, tá? E vocês vão discutir juntos. Porque alguns pacientes falam, não quero, prefiro tentar mais um mês. Ok, a gente vai ter um mês de um trabalho intensivo aqui na terapia, né? Que é a segunda etapa, que como eu tô falando aqui. Mas muitos falam isso, eu não quero deixar, eu vou mudar, eu vou ser outra pessoa. Não quero ficar dependente. O que eu mais escuto é essa. Né? Essa eu já vi Depois bastante. vem essa, não quero ficar dependente. Já vi bastante, porque o tratamento medicamentoso ele é importante. Mas necessário. Mas necessário. acontece, muda as características, a pessoa fica Não muda, dependente. não. De jeito nenhum. Não fica a dependência, não sei como surgiu, mas
Aí outros falam, vou ficar dopado. Não, Mas é que tem remédio que dopa, não é o caso do tratamento para depressão. Não. Pelo contrário, os fármacos, os psicofármacos, vão aliviar seus sintomas emocionais, vão melhorar a sua cognição e vão melhorar os seus sintomas físicos. Por exemplo, cansaço. Vai dar mais disposição para fazer certos comportamentos. Exatamente. E isso vai vai favorecer a terapia. Às vezes você não tem nem vontade de ir para a sessão. E o fármaco pode te dar mais disposição. Nós, falando assim bem de forma simples, é como se os fármacos atuassem mais de dentro para fora, né, da base cerebral para fora, né, que o cérebro, vamos pensar que o cérebro seja um mamãozinho, assim, né, um melãozinho. Aí o fármaco vai lá no meio, a partir da base do cérebro responsável pelas emoções, e vai agindo de dentro para fora. A terapia tem um efeito oposto, é de fora para dentro. A terapia, eu estou falando com você, então você vai estar processando as minhas informações e com isso suas emoções vão sendo moduladas. Então a medicação nesses casos pode até melhorar o efeito da psicoterapia. É o que é. E como a gente sabe que terapia produz mudanças neurofisiológicas também, vai se combinar, né? Combinado. Porque eu imagino uma pessoa muito deprimida, né, com todos aqueles sintomas, ela não está conseguindo pensar direito, ela não consegue prestar atenção no que o terapeuta fala, muitas vezes. Então, com essa medicação, peraí. Está sonolenta. Exato, esse processamento de informações melhora. É curado. Exatamente. Ela tem uma capacidade de aprender. Porque a psicoterapia é uma aprendizagem. É uma aprendizagem. Então, mas eu tenho uma questão aqui que para mim é muito crítica, assim. Certo. Porque muitas pessoas falam assim, então, mas beleza, eu faço terapia. Certo? Então não vamos entrar na terceira etapa, não. Vamos falar disso, depois a gente volta. E aí o que acontece, cara? Talvez para quem tá vendo a gente e não é da área da psicologia e da psiquiatria, não sabe que a psicologia ela é dividida em diferentes escolas, em diferentes abordagens, em diferentes maneiras teóricas de se pensar, e que essas teorias têm implicações práticas bem importantes, né? Então, por exemplo, na psicanálise a gente tem uma especulação, uma tese, a gente não porque eu não sou psicanalista, mas a área da psicanálise, né, tem essa tese, a especulação de que meninas têm inveja do pênis no sentido de que ele é um símbolo de poder e isso vai ter implicações na prática clínica. Então, quando você fala que a terapia vai ajudar, é qualquer terapia? O que a ciência já mostrou pra gente? A ciência mostra pra gente claramente que não é qualquer terapia que ajuda. Não é um pedantismo da nossa parte, não é isso. Algumas terapias funcionam melhor. Por exemplo, nós sabemos se você tomar chá, não vai melhorar sua dor de cabeça de uma forma consistente. Mas se você tomar certos analgésicos, sua dor de cabeça melhora. A mesma coisa acontece com as terapias. As terapias mais indicadas são terapias cognitivo-comportamental, terapia de ativação comportamental e terapia interpessoal. Essas são as terapias com mais força para te ajudar a superar certos obstáculos. Então, se eu tenho uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que tem um filho com depressão, que tem uma esposa, um esposo, a própria pessoa está com depressão, ela deveria procurar uma terapia de ativação comportamental ou uma terapia cognitivo-comportamental. A terapia interpessoal, eu raramente encontro profissionais brasileiros aqui no Brasil fazendo. Não tem muito. Eu fiz uma formação muito curta, mas temos alguns expoentes. Tem o professor Fábio... eu sei que o sobrenome é Feijó, que é um psiquiatra, e tem a Eutímia. Posso estar omitindo vários outros nomes. Bom, é os que pelo menos eu assisti aulas com eles. Mas então é mais difícil de achar. É mais difícil de achar terapia cognitivo-comportamental, ativação comportamental. Essas são mais fáceis de encontrar. Você provavelmente conhece alguém que tenha acesso a essas terapias. Não, desculpa. Não, eu ia perguntar quais são as características dessas terapias. Porque eu tô falando aqui, não é qualquer terapia que vale. Exato. E essas, que cara elas têm? O que você faz com o paciente nessas horas? Perfeito. Muito, muito boa. Olha, o primeiro efeito, a terapia, ela não vai ser uma conversa... Eu gosto de falar assim para alguns dos meus pacientes. A terapia, ela tem um prazo para terminar se a gente cumprir certos passos. Ela tem um prazo. Eu quero ficar com você para sempre. Olha, para sempre a gente pode ficar, mas provavelmente não vai te ajudar depois de certo tempo. Mas tudo bem, a gente fica. Mas eu quero olhar para um período ao longo do qual nós vamos trabalhar juntos
para mudar certos tipos de pensamentos e comportamentos que estão contribuindo para que você mude a sua vida. Vamos trabalhar firme nisso. Quanto mais incisivo e direto eu for com você, mais chances você tem de melhorar. E algumas pessoas podem... Na verdade, eu raramente escuto uma oposição a essa fala. É porque uma pessoa que tá sofrendo, ela quer soluções para o seu sofrimento, né? Exato. Ela quer se livrar dos Ela sintomas, quer se ou pelo menos diminuir drasticamente, ou de maneira significativa, que aquilo não atrapalhe a vida dela. Eu estou te conhecendo, algumas pessoas... A gente vai te conhecer em algumas sessões. Claro, algumas vezes pode durar muito tempo, porque alguns casos são mais complexos, tem mais nuances, tem mais camadas, mas a fase de te conhecer vai ser durante todo o processo, mas a gente vai partir mais rapidamente para os problemas que você está enfrentando agora. Porque ontem você não conseguiu, você me disse, arrumar o seu guarda-roupa. E isso te traz uma sensação de incapacidade muito grande. Você não se vê mais como uma mulher, ou você foi para o seu trabalho ontem e você falou certas palavras para o seu colega do trabalho e você está se culpando por isso. E esses comportamentos mantêm sua depressão. Olha como é que você está agora. Nós vamos mudá-los. Então, dentro da parte 2 aí já é mais específico sobre o que a gente faz com pacientes. Então, alvos de mudança. Você quer mudar como uma pessoa. O que ela faz, o que ela pensa e como ela se sente. Exatamente. E claro que não dá pra você dar uma aula aqui de terapia, mas para as pessoas terem uma noção de... Até para elas saberem se a terapia que elas fazem tá no caminho certo, assim. O que costuma acontecer, assim? Tá, entendi. Eu quero olhar eu quero mudar os teus comportamentos, pensamentos e emoções. O que você, como terapeuta, costuma usar, fazer? Quais são as ferramentas? Perfeito. Só um aviso, tá? Essas ferramentas, estratégias, não são ferramentas que o Kurt inventou. Exatamente. Certo? São ferramentas que a literatura científica vem elaborando, talvez ao longo de quantas décadas? No mínimo 40. No mínimo 40 anos, né? Anos. Não 40 décadas. Exatamente, perdão, desculpa. Imagina, 4 décadas, 40 anos. Exatamente. 40 anos. Eu já até sei o que você ia fazer. Você ia puxar uma filosofia romana. Exatamente. Tudo bem. Mas... Sim, 40, mas voltando, eu me perdi um pouco na sua... O que o terapeuta faz? Pronto. Esses são meus alvos. O que você faz para alcançar esses objetivos? O que eu quero... A partir da terceira sessão, em média, isso também é categorizado, o seu terapeuta provavelmente vai começar a te pedir certas mudanças. Isso é necessário. Na primeira sessão, provavelmente ele não vai te pedir nenhuma mudança ou combinar nada com você. Ele está te conhecendo e vai durar entre 1 e 2 sessões. Né? Pode variar para mais, pode variar para menos, mas nas primeiras sessões vocês estão construindo um vínculo que é importantíssimo. E o terapeuta pode estar lá coletando informações. Ele vai anotar, ele vai investigar, ele pode pedir ajuda de um familiar, desde que você se sinta... Tem uns que preenchem umas coisas, não tem? As melhores terapias, em termos de melhora, de promover mudanças, são essas que a gente pede para que vocês preencham formulários. São perguntas. Escalas, faz parte, pessoal, do monitoramento. Como o professor João falou, a terapia é uma aprendizagem. Você está aprendendo uma habilidade nova, uma série de habilidades novas. Então, o seu terapeuta vai te ensinar isso. Observe se o seu terapeuta te ensina coisas fora da terapia. Será que ele ensina? Né? Isso para casos de depressão aqui que a gente está falando. Alguns podem ser mais incisivos, outros menos. Existe um ajuste muito fino, mas geralmente as terapias mais fortes são mais direcionadas. Preste atenção nisso também, é muito importante. Então você está dizendo assim, que é um terapeuta que ele é ativo. Ele é ativo. Porque você sabe, Curti, eu já tive muitos pacientes que quando começam uma terapia comigo, no final ali, às vezes da segunda sessão, às vezes até na primeira, dependendo de como eu falo, assim, nossa, tem uma coisa que eu achei meio estranha, é que você fala. E como assim eu falo? Tipo, você achou que você ia ficar aqui 50 minutos, 1 hora falando assim, eu não ia fazer nada? Fala com o espelho, então, né? Exatamente. O terapeuta fala. Agora, ele é ativo. Ele é ativo tá fazendo no processo. perguntas. A gente chama de diretivo. Diretivo. É um terapeuta diretivo. Também tem vários estudos que falam terapeutas diretivos
produzem mais mudança do que terapeutas pouco diretivos, que só escutam. Escutam, acolhem, oferecem uma expectativa. Exatamente. Expectativa não, esperança. Uma esperança. Não, eu vou dizer assim, não é inútil. Produzem algumas pessoas se beneficiam, né, de fato. Mas, se a gente for procurar os melhores tratamentos e você é digno disso, de receber um tratamento... Né, eu gostaria de receber o melhor. O melhor tratamento. Não, você disse, mais cedo você falou assim, suporte... Quando a gente tava falando lá de profissionais que não acolhem e tal, você falou, suporte é o mínimo. Mas eu não quero o mínimo. Eu não quero o mínimo. Eu quero o adequado. Exatamente. Por exemplo, é porque eu estou estudando mais a área de problemas endocrinológicos, também relacionados com depressão. Aí, assim, existem tratamentos muito bons para obesidade. Então, não é só atividade física. Você também tem outros recursos, inclusive nutricionista, equipe multidisciplinar. Você tem fármacos, você tem terapeuta para isso. Então, existe uma série de... Como você não quer o melhor, o que te dá mais... resultado, qualidade de vida, né? Exatamente. Quero voltar a ser feliz, sei lá. Exatamente. São os dados que mostram isso. Perfeito. Então tem esse posicionamento mais ativo do terapeuta, pode haver escalas e formulários, coleta de informações, tem as perguntas que o terapeuta vai fazer, e tem um componente talvez importante para o público saber... Onde entra ali nesse caso, Kurt, os objetivos? Porque às vezes o paciente, a pessoa que está sendo atendida, ela fica meio perdida na terapia. Saber para onde você vai é importante na psicoterapia, principalmente para o cliente, paciente. Bom, essa terapia aqui, ela está me levando para um lugar diferente de onde eu estava. Isso é relevante? Fantástico. Nas primeiras sessões também, entre essas 3 que eu estou falando, em média, viu, pessoal? Pode durar 1 mês, pode durar 4 meses, a depender de suas questões. Mas no começo nós veremos claramente quais são, nós falamos, né, para a depressão, quais são seus objetivos valiosos. O que é muito importante na sua vida? Agora, nada é importante. Mas alguma vez já foi. Aquele exemplo da pessoa que eu te falei, que a melhor memória dela era com 4 anos de idade, nós conseguimos derivar um objetivo muito interessante, contato com a natureza. Olha que interessante. Agora foi... Então, tudo bem, então contato, eu estou estendendo, infelizmente seu avô não está mais aqui, mas contato com a natureza é muito bom. Poderia ser tempo de qualidade com a família. Tempo de qualidade com a família. Estar perto de pessoas que realmente gostem de você. Então, nós estamos olhando para isso. Você concorda comigo? Esse é outro detalhe. Objetivos compartilhados. Isso não é o terapeuta que tira da cabeça dele. Não, de jeito nenhum. Você tem que ter contato com a natureza. Não, tô mandando. Não perfeito. É assim. Você concorda comigo que esse é um alvo para a gente trabalhar? Eu tô olhando para o paciente. Claro. Você concorda comigo que esse é um alvo para a gente trabalhar? Aí o paciente, concordo. Alguns pacientes, não concordo, não. Eu acho que não é por aí. Então, por onde é? Me ajude. Porque o meu foco aqui, o meu trabalho é te ajudar com esse pedaço aqui que você está falando. Então o problema é com... Vou chutar aqui. É com o mundo. Vou colocar aqui. Meu problema é com o mundo. Meu problema é que o mundo é injusto. Olha aí. Então, ok, a gente precisa encontrar... Aí é difícil, mas é um desafio do terapeuta. Porque o terapeuta, mal ele muda a pessoa, assim, pensando do jeito... de poder, assim. Imagine o mundo, né? Então a gente vai mudar a sua forma de lidar com o mundo. Legal. É isso? Porque a gente não tem muito controle com a injustiça. Mas podemos revisitá-la? Esse é um alvo pra gente? Porque algumas pessoas estão lutando contra o mundo. E elas são raivosas. E aquilo deixa ela estressada, deixa brava. Com todo mundo. Quando vai deitar na cama lá, fica um monte de pensamento na cabeça dela. Um paciente uma vez... Eu já cheguei na reunião pilhado. Lembrou? Me lembrei do vídeo do... Você lembra do seu puto? Não lembro. Você lembra? Não. O João será tinha idade pra isso. Sim. Que era o cara do Terça Insana. Sim. Era um ator muito bom, que ele tinha um personagem chamado Seu Puto. Sim. E ele fazia um stand-up que começava assim, são 7 horas da manhã, eu já tô puto. E aí ele começava a reclamar de tudo que tinha acontecido. Exatamente. Forçando muito a barra. Será que ele tem uma depressãozinha leve? Forçando bastante uma depressãozinha leve, que é tanto conhecida como mau humor, que crônico, constante, o mau humor crônico, a pessoa que só reclama, resmunga. Aí tem até uma pergunta que o terapeuta faz:
Você afastou os outros com a sua negatividade, é uma escala. Então, você vai preencher algumas escalas, é muito importante para você. Vai te ajudar. Mas se tiver difícil, você fala com o seu terapeuta, ele vai flexibilizar para você. Perfeito. Existe um componente, você falou que existe um componente da psicoterapia, principalmente dessas que você citou, né, da TCC, da ativação comportamental, que tem coisas que o paciente pode fazer em casa, pode fazer fora da sessão. Então, porque no imaginário popular, suponho não, a gente sabe disso, que a pessoa acredita que, bom, eu vou lá na terapia, pode ser presencial, né, no consultório do psicólogo, ou pode ser via online, né, via internet, que é uma atividade importante e altamente recomendada e funciona, onde a pessoa simplesmente ela vai lá conversar. Mas tem muita coisa que o terapeuta ele vai combinar, vai exercitar ali na sessão, mas que o paciente vai levar para casa. Você pode comentar um pouco sobre isso? Também é outro dado muito importante. Provavelmente, seu terapeuta vai pedir para que você faça diretamente. Eu gostaria que essa semana você fizesse tal coisa. Por quê? Você lembra das sessões iniciais? Eu tenho aqui o registro de que isso é importante para você. Você não vê fulano há 6 meses. É o seu melhor amigo de infância. Que tal se você fosse vê-lo essa semana? São objetivos compartilhados. Tá? Não é uma imposição, faz parte. Eu fico até ofendido quando alguém fala, não, o terapeuta está mandando da cabeça dele. Não é assim. É compartilhado. Tá bom? E às vezes vai ser da cabeça dele, olha, você precisa socializar mais. Tá? Veja que não são, termine com sua esposa amanhã. Não é assim. Perfeito. São algumas informações mais gerais. E se ele te diz assim, puxa vida, eu acho que eu perdi o número de telefone do meu melhor amigo. Como é importante para você ligar para ele? Você acha que se você falasse com ele, qual seria o efeito? Então, mas ele quer ligar, ele não tem o número, ele perdeu o número, entendeu? Como é que a gente vai descobrir o número dele? Então você vai ajudar ele. Vou ajudar ele a conseguir. Bom, talvez o fulano tenha. Vamos pensar ativamente. Eu posso mandar uma mensagem no Instagram para ele falando que eu quero falar com ele, eu perdi o número. E o gancho é importante para você? Aí eu invisto minha energia com ele. Agora, sabendo que uma pessoa deprimida pode não ter tanta energia assim. E falar que nada é importante. Nada é importante. Ó, a sua história me diz que é importante. Perfeito. Provavelmente vai ser bom para você. Você topa um teste? Você topa um teste? Perfeito. Você topa um teste? Você vai. Se não fizer, não tem problema. Você me avisa semana que vem. Aliás, quando os pacientes chegam e falam, não fiz. Falei, que bom que você está me falando. Você não fez. Tudo bem, ok. Né? Porque ele poderia ser bonzinho com você. Falar, fiz. Agora, não são chatas as tarefas. E você vai discutir a dosagem. Isso é muito importante. Inclusive, alguns terapeutas dizem os exercícios de casa, os exercícios propostos, são o caminho da mudança. Eles, pedaço com pacientes deprimidos, tá, pessoal? Porque em outros casos, muito da terapia acontece na relação ali. E coisas acontecem ali durante a terapia que é muito importante, mas esses exercícios semanais são fundamentais. E nós temos dados claros de que aqueles que fazem o exercício melhoram mais do que os que não. Do que os que não fazem. E esse dado é análogo com você vai no seu personal, você quer perder peso, mas você não está fazendo alguns exercícios. Então você realmente não vai chegar naquele efeito. Não adianta eu conversar sobre fazer exercício. Exato. Eu preciso fazer exercício. Exatamente. Tem um tópico que eu queria, ainda dentro da terapia, talvez existam outros, tá? Curte, fica à vontade para chamar outro tópico. Um deles você falou assim, a terapia tem um início e um fim. Sim. Tá, mas tem um momento que acaba, então? Ou no sentido de, mas em que momento acaba? Quando que a gente, beleza, finalizou esse processo? Tem 2 aspectos importantes aí. Um aspecto é cultural. Você tome aqui esse medicamento e vai usando. Mas vem cá, tem duração, o aparelho de dente que eu estou usando vai ficar para sempre. A gente espera que as coisas tenham um início, meio, enfim, tem um traço cultural que é uma espécie. Quem estuda bastante depressão vai falar, isso é uma dignidade que você dá para o paciente e fala assim, olha, tem um início e a gente espera que tenha um fim. Nesse fim, não significa necessariamente que a terapia não vou te ver mais. A gente pode fazer sessões de
de manutenção. Mas a gente espera, né? Vamos pensar aqui 3 meses para que a gente observe um efeito. E nós vamos trabalhar duro nesse período. E isso é muito importante, porque as pessoas às vezes elas vão querer saber, e eu sei que querem saber, porque a gente tem lá na clínica BeHealth, lá na clínica que a gente tem, um formulário onde as pessoas preenchem lá para a gente saber quais são os motivos e os assistentes entram em contato com as pessoas. E uma pergunta é muito recorrente: mas quanto tempo eu vou ficar na terapia? Então, quanto tempo dura esse negócio aí? De quanto tempo a gente vai ficar? E a gente... É uma pergunta importante, mas de resposta difícil, porque a gente não tem como cravar uma data. Não tem como cravar. E você usou um termo muito importante que, 3 meses se surte efeito. Se nós trabalharmos juntos, Perfeito. ativamente, colaborativamente. Olha, você acabou de confirmar o traço que eu vou chamar assim de cultural, que é as pessoas querem saber, elas querem se programar financeiramente. Exato. E a gente dá uma estimativa... Quando as pessoas perguntam, a gente dá uma estimativa aproximada, mas a gente deixa muito claro que isso é absolutamente variável. Agora, eu tenho que dizer uma coisa: vocês dois estão totalmente fora do psicólogo típico. Porque a resposta do psicólogo típico é: depende, é um processo, a gente vai construir uma relação, não dá pra saber. Vocês estão dizendo assim, existem evidências na literatura científica que te dá uma estimativa. Claro que a estimativa ela não é um tiro no alvo exato. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Você pode descobrir novidades no meio do caminho, mas você tem um ponto de partida, né? Não é eterno. E sabe o que é pior? Dentro de tudo isso que você falou, não, é pra sempre. A terapia não tem fim. E aí? Mas aí eu acho que vem de tradições com pouco compromisso com ciência que pressupõe que existe o buraco, que o Kurt falou mais cedo, o fundo do poço, que é inalcançável e que é meio, sei lá que palavra usar, né? De uma complexidade inventada, imaginada. Cara, e aí faz sentido, né? É tipo a gente querer dizer que a gente já entendeu como funciona o universo, assim. Estamos tateando ainda o buraco negro, né? Mas aí a questão é entre uma pseudo-subjetividade, uma pseudo-profundidade. E lembre-se, o seu profissional que está bem, que esperamos que seja, que cada vez mais estamos trabalhando para isso, o seu profissional está tendo cada vez mais capacidade de te dar essas informações sem ser vagas. Perfeito. É um processo. Sabe o que, para o profissional típico, vamos dizer assim, isso produz mais abandono de terapia e mais ineficiência. E esse profissional vai acontecer o seguinte: poxa, saiu da terapia, foi o tempo dele. Aí esse paciente diz: eu queria uma mudança. Eu queria uma mudança, eu não estava vendo uma mudança na terapia anterior. E é louvável, isso é importante. Aí, voltando também, o seu profissional, geralmente dessas abordagens vão dizer, né, desses modelos terapêuticos, eles vão dizer... Desses não baseados em ciência? Dos baseados em ciência. Eles vão dizer... eles vão te dar essas informações. Alguns casos, por exemplo, eu atendo alguns pacientes... Tem uma paciente que eu atendo há uma década. De idas e vindas. E o caso dela precisa disso. Certo. Tem outro paciente que fala: olha, a gente não tem uma previsão. Seu tratamento realmente vai ser bem prolongado. Mas a gente vai... Daqui 5 meses... Podemos olhar para esse pedacinho aqui da sua vida? Para esse, por exemplo, para sua sensação de competência com amizades? Mas esse seu argumento, a sua compreensão sobre esse caso específico, por exemplo, da sua paciente de 10 anos, ou daquele paciente que você atende há menos tempo, ou vai demorar muito tempo, você não tira isso da sua cabeça. Você aplicou escalas, você fez entrevistas, você avaliou o caso e chegou a uma conclusão de que aquele caso é específico. E além disso, me chamou a atenção uma coisa importante, que é quão bem informado o paciente está sobre isso. Porque uma coisa é o seguinte... Porque tem uma coisa muito importante no modelo da prática baseada em evidências, que é a questão da escolha informada. O que eu quero dizer com isso? Assim, uma coisa é eu falar para todos os meus pacientes: não sei a duração, vamos vendo. Outra coisa é eu falar para um paciente: dada a gravidade do seu caso, as suas características, hoje... eu não consigo te dar uma previsão. Perfeito. Hoje talvez seja para sempre. Eu, como paciente, posso falar assim: cara, valeu, não quero
me entrar no negócio que você tá me dizendo que eu vou ficar aqui 10 anos e te pagar 2 carros de tratamento. Exatamente. Entendeu? Tipo, beleza, eu consegui fazer essa escolha. Diferente de vamos vendo e daqui, quando o cara acorda, ele tá lá 5 anos e talvez ele não quisesse estar. Perfeito. Perfeito. E se a gente olhar para outros combinado não sai caro. Não sai caro, exatamente. E informar. Uma vez você fez uma pergunta para um interlocutor, mas o paciente é informado disso, porque o paciente tem que ser informado, não é não? Você não quer ser informado? Nossa, imagina. Dos seus tratamentos de saúde, quando você vai no fisioterapia. Mas a psicologia é diferente. Não é diferente. Ela tem funcionamentos aqui no... Se você quiser fazer um tratamento alternativo, que é o nome dado realmente aos tratamentos que são bem estudados, inclusive, para aquelas pessoas que realmente têm condições crônicas. Você vai fazer esse tipo de processo de tratamento alternativo, que, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Você vai fazer artesanato. Você vai fazer práticas, inclusive chama terapias alternativas, se eu não me engano. Uhum. Que tem validade. Você vai fazer esses grupos, você vai fazer parte do hospital dia durante o máximo de tempo que você conseguir. Você vai fazer grupos práticos, oficinas. São tratamentos complementares, não é? Que realmente, nesses casos, não tem uma... O que eu quero dizer é o seguinte. Existem tratamentos alternativos que não são tão amparados pela ciência e que o paciente tem direito de escolher. Certo. Não é? Então, tem gente que descobre câncer grave e falam, não quero tratamento. Eu vou fazer um retiro. Uhum. Existem esses casos na mídia, inclusive. Mas eles foram bem informados. Não sei. Será que foram bem informados? Não, porque eu tenho 2 exemplos que não são da psicologia, mas que eu acho que vale a pena. Um exemplo é o do Lula. Né? O Lula, quando recebeu o diagnóstico de câncer de garganta, ele foi informado pelo médico dele que tinha um tratamento bastante eficaz para sobrevida, mas que teria um prejuízo, uma probabilidade grande de prejuízo na voz. E o Lula optou por não fazer. Porque ele falou, prefiro morrer do que não ter a minha voz. E ele foi fazer lá uma alternativa B. Sim. E eu tenho um exemplo da minha vida. Né? Eu fiz recentemente vasectomia. Sim. Quando eu fiz vasectomia, olha só, eu fui no médico, quero fazer vasectomia. Tá, deixa eu entender. Por quê? Eu tenho 2 filhos, eu tenho tantos anos, não pretendo mais ter filho. Beleza, então ele entendeu o que eu quero e o porquê eu quero. Fez algumas perguntas, ele tem certeza, deu uma avaliada, beleza. Aí ele pegou, falou, então, deixa eu te explicar o que é a vasectomia. Aí ele me mostrou lá, eu vou fazer um furo aqui, corta ali, Ele falou, custa tanto. Né? No caso desse, não custava nada porque foi pelo convênio, mas é que eu tinha ido num outro que eu não gostei muito. Custa tanto. Não custa nada nesse caso, custa o convênio. Só que aí ele me deu 2 informações que eu achei muito importantes. Tipo a do médico do Lula, do tipo, você pode ficar com problema na voz. Ele falou pra mim, em 5 mil pacientes, o canal se reconstrói sozinho. Não pode ser, você tá aí bonitão, daqui 3, 4 anos, você engravida. Né? Então, isso vai exigir que talvez daqui 1 ano e meio, 2, você teste, daqui 4, 5 anos você teste, daqui 10 anos você teste, espermograma, né? Beleza, pra você ver. E ele deu e até que tudo bem. Agora, ele me deu uma informação que me fez adiar 6 meses o meu sim e avaliar, que foi o quê? Ele falou pra mim, 5% de todo mundo que faz essa cirurgia, 5% de todos os homens que fazem cirurgia, fica com uma dor crônica na região escrotal. Falei, cara, 5% não é pouca coisa, né? São cada 100 cirurgias, 5 homens. Será que eu quero estar nessa... É uma dor crônica. É uma dor crônica, cara, assim, né? E eu... Minha particularidade, sou altamente sensível à dor. Eu tenho a impressão de que eu sinto mais dor do que a média das pessoas. Cara, isso me fez titubear, assim, acho que eu não quero, dei uma postergada, conversei com a minha esposa, pensamos. Até que falei, não, vou fazer 5%, vou correr o risco. Mas a escolha foi minha. Agora, você imagina que o cara faz e eu tô no 5% e eu não fui avisado. Sim. Puta sacanagem, cara, porque com essa informação talvez eu fizesse diferente. É isso que você tá me dizendo, né? Tipo, eu tenho que informar meu paciente de que, esse tratamento tem evidência, ele costuma durar tanto, ou isso aqui que eu vou fazer com você, as evidências não são lá de grande qualidade, é isso que a ciência produziu até agora, o que eu tenho que te oferecer é isso, você topa ou não topa. Exatamente. Esse é o grande ganho que vocês estão trazendo, na minha opinião, de mostrar para a população que existem profissionais que utilizam com muito mais frequência a prática baseada em evidências, não só na psicologia, mas em outras áreas.
que você, no mínimo, informa apropriadamente o paciente. Uma observação. Há alguns casos, então tá bom, não vou fazer tratamento nenhum, não vou usar remédio, vou parar com tudo. As pessoas com depressão, elas têm o juízo, a percepção de problemas, ela está prejudicada. E alguns casos que envolvem um risco à sua integridade física, o profissional tem o dever de comunicar com outras pessoas. Familiares. Com familiares, está previsto em lei e está previsto em códigos de conduta, códigos de ética. Então, algumas vezes o paciente, a tomada de decisão do paciente deprimido está alterada. Então, a gente tem outros métodos, por exemplo, falar com a família. Curti, então vamos falar da etapa 3? Vamos falar que é bem Que é o mais grave. É o mais grave. Tá. O mais... Eventualmente é um paciente que passou pela 1, passou pela 2, tomou remédio, exatamente. fez terapia e não... Exato. Primeira frase que eu quero dizer, voltando ao que você falou no começo, que não significa que esses pacientes não têm jeito. Assim, não. Veja o que acontece. Alguns pacientes têm uma depressão tão crônica, tão duradoura, e se qualquer vídeo, esse vídeo, por exemplo, terão comentários embaixo dele de pessoas falando isso. Poxa, eu já tenho depressão há 20 anos. Vários. Não é uma tristeza, enfim. E essa pessoa faz tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. Não está funcionando nada. Primeira correção. Tomo remédio há 10 anos, nunca melhorei. Mas faço terapia. Então, provavelmente, o remédio... Aí eu estou falando para esses casos muito graves. Menos de 30% de todas as pessoas que têm depressão importante. Esses casos... Aí os pacientes falam, eu já tomo, nada adianta mais. Bom, se você parar com tudo, provavelmente você vai piorar. Então, os tratamentos talvez não te deram a melhor resposta que você queria. É mais ou menos assim, ó, tipo... a câmera tá pegando aqui? É mais ou menos assim. Isso aqui, vamos imaginar que a tampinha é um bem-estar, um neutro. Voltar ao normal da pessoa? Tô na euforia, é o normal. Sim, entendi. Aqui a tampinha é o normal. A pessoa, ela tá aqui. Aqui. Mas sem a medicação, ela estaria aqui. Exatamente. Ou ela tá já lá embaixo e sem medicação mais abaixo ainda. Exatamente. Então ela se mantém aqui, mas não é suficiente para trazer ela para um nível da normalidade. E não é uma conversa fiada, que eu também já escutei isso. Não, isso aí é só para manter a gente tomando remédio. Não. Quando as pessoas param de tomar os remédios, nesses casos, elas pioram gravemente. Podem ser internadas, que tudo aqui é a etapa 3 dos casos bem graves. Ela tem a chance de ser internada justamente por quadros de descompensação emocional enorme, graves, de ameaça à vida. Então, parar os tratamentos inadvertidamente é piorar o caso. Tá? Então, infelizmente, você tem uma condição crônica, como muitas outras pessoas têm, e a gente pode citar os exemplos das doenças neurológicas, esclerose, fibromialgia, são condições crônicas, visão monocular, que tem, digamos assim, são condições realmente prolongadas, e você vai precisar de uma assistência constante, né? E fica mais, o tratamento é muito mais prolongado, para manter sua qualidade de vida. A gente vai olhar para outros parâmetros, para o seu funcionamento, para o seu bem-estar. Você vai aprender uma outra forma de ver a vida, aos poucos. Cada semana é uma grande vitória. Perfeito. Porque o terapeuta deve acreditar nisso, né? Em melhorar em alguma porcentagem a qualidade de vida da pessoa, o bem-estar emocional. Né? E os pacientes persistem, isso é muito interessante. Há esperança. É possível você mudar de profissional, é preciso mudar de remédios, é preciso fazer tratamentos mais avançados que estão chegando, que aí eu não sou psiquiatra, mas existem novos tratamentos para esse tipo de depressão, tá? Graves, que são realmente difíceis, mas existem tratamentos. Há esperança. Aqui no nível 3 entram aqueles tratamentos de eletroestimulação, eletroconvulsoterapia. Perfeito. Como é que é isso? Então, bom, isso é feito principalmente, feito pelo psiquiatra. Então existem tratamentos, por exemplo, eletroconvulsoterapia. O nome é ruim e é um tratamento que funciona. Tá? E você não vai levar um choque, você não vai ficar
eletrocutado. Não, eu não sou psiquiatra, mas peço a licença técnica para poder falar. Você vai receber uma espécie de estimulação, de uma estimulação elétrica no seu cérebro. Para mexer na neurofisiologia. Para reiniciar algumas sinapses e as pessoas de fato melhoram. Tá, tem um ponto sobre isso, porque a crítica sobre isso é que as pessoas sentem dor. Esse procedimento, ele é feito dentro de um hospital, de uma clínica muito bem amparada, com anestesia, com uma série de condições ideais para que a pessoa sofra e tenha qualquer tipo de desconforto reduzido ao máximo. Inclusive com a presença de um familiar do lado, sabia? Para que isso humaniza muito mais o tratamento. Então tem um familiar ali vendo tudo o que está acontecendo. Então tem pacientes que fazem ECT, né, que é o nome, que fazem ECT e fazem a terapia. Aí depois do ECT eles já estão lá comigo na terapia. Fazendo, conversando, estão geralmente normais. Faz tipo umas 10 semanas. Aí eu não sei a duração, mas assim, tem os período, tudo tem um tempo, né? Fazem, posso estar enganado, mas fazem entre 4 e 12 sessões de estimulação. Tá. Com uma certa frequência semanal. Eu já tive paciente que fez tipo 12 e fazia 2 por semana, ou 8 e fazia 1 por semana. Exatamente. Eu já vi umas coisas assim. Aí tá tendo um outro tratamento agora super avançado, super novo, muito bom, que de ordem, o tratamento é exclusivo do psiquiatra, que envolve uma medicação intravenosa, tem também ela farmacológica que você utiliza, que você recebe, não sei se pode falar, é uma acetamina, né? Acetamina. Que as pessoas fazem uso, um profissional competente para depressões graves, não é qualquer caso. Vocês vão ser acompanhados, existe esse novo tratamento. Vem sendo pesquisado Vem há menos sendo tempo. É mais recente. É mais recente, exatamente. E também tem um outro também chamado eletroestimulação. Transcraniana? Estimulação, estou errado o nome, mas existe uma estimulação transcraniana. Tá? E existem aqueles suportes, esses são os cuidados médicos, né? A psicoterapia pode se tornar mais intensa, existem acompanhamento terapêutico, sessão extra consultório, você coloca mais de um terapeuta, mas tudo isso vai deixando o custo mais... Agora, tudo isso é lá etapa 3. Tipo, etapa 3. Ninguém vai pegar um paciente com a depressão, sei lá, de nível 2. Aquele exemplo que eu dei mais cedo. O cara, ele consegue trabalhar, tal, ele tá deprimido, ninguém vai pegar e fazer eletroconvulsoterapia nele, ou fazer... Não. Tem que estar com essa depressão mais grave, mais crônica, exatamente, mais profunda. São casos muito difíceis. Que já não responderam. Não responderam a outros tratamentos previamente, nem psicológicos e nem farmacológicos, mas outras opções vêm sendo descobertas. Perfeito. Então existe esperança, é um tratamento, uma condição tratável. Nós temos vários casos de recuperação. Por isso que a experiência viva, as pessoas que passaram por essas condições e que relatam como foi a transformação, é muito importante para dar esperança para as pessoas. E mais, assim, a gente está em 2024, não sei quando as pessoas vão ver esse vídeo também, às vezes assiste mais no futuro, mas isso não e com todos esses tratamentos significa que daqui a pouco não tem outros tratamentos. Cada ano, cada período aí sai novos resultados. Um parênteses aqui que eu quero fazer, que é o seguinte, muitas vezes os tratamentos novos, eles chegam na mídia e cria-se uma hype, um modismo daquele tratamento. Isso é verdade. Antes que ele tenha as evidências sólidas. E eventualmente você pode encontrar um profissional picareta que tá pensando mais no bolso dele do que no paciente, que tentem enfiar a goela abaixo. Então sempre toma cuidado com isso, né? De ser um psicólogo, um psiquiatra, um profissional de saúde que é baseado em ciência, que tá de olho, né, nos dados, se aquele tratamento realmente já tem alguma ideia do porquê que ele está oferecendo, exatamente, se é seguro, né? Que há uma história, ele te acompanha há um determinado tempo e é um profissional, não tem como não falar essa palavra, mas é um profissional apto, capacitado, que tenha, sei lá, uma experiência com esse tipo de... Inclusive os profissionais que não têm até encaminham, falam assim, olha, eu vou te encaminhar para um outro colega, eu quero uma outra opinião. Isso é muito comum nas pessoas que utilizam práticas baseadas em evidência, não é? Perfeito. Eu acho que não é nenhum erro você está falando isso. Ótimo.
Tem alguma pergunta, João, sobre depressão? Sobre depressão, não. Tá. Eu tenho a minha pergunta final aqui. Se a gente já vai se encaminhar pro final, Pode se a gente fazer, tem mais... pode fazer. Antes de você fazer, tem alguma coisa que você queria ter falado sobre depressão que a gente eventualmente não perguntou? Alguma coisa que ficou de fora? Não, é uma coisa só para... É muito comum que as pessoas deprimidas também sejam muito ansiosas. Isso é muito importante perfeito. também dizer. Então, olha, eu sou muito preocupado, estou muito... Meu problema não é a depressão, é a preocupação. Sim, sua fala é válida, claro, mas isso não é... Faz todo sentido, porque muitas ansiedades não tratadas, preocupações crônicas, sintomas físicos de taquicardia, dor de cabeça, tensão muscular, elas geralmente evoluem, quando não acompanhadas bem, para depressões. E aí tá? você tem uma espécie de uma depressão misturada com ansiedade. Exatamente. Ou depressão secundária, né, a um transtorno de ansiedade. Perfeito. E uma outra coisa que eu, só para fechar também, depressão, ansiedade... Me perdi, mas depois eu volto. Tá bom. Não tem problema, não tem problema. Eu tenho uma pergunta, Kurt, porque é o seguinte, a gente trabalha com esse projeto, eu sei que ele está direcionado para pessoas, talvez que não tenham muito acesso a essas informações, né? Porque eu acho que a gente está fazendo aqui um trabalho realmente de abrir um pouco o consultório, mostrar como a gente trabalha e tudo mais. Mas eu também sei que vai ter psicólogo assistindo, né? E como você tem uma larga experiência, né? São 12, 13 anos de trabalho. Eu queria fazer uma breve reflexão e a gente voltar um pouco no tempo, assim, né? Imagina que você entrasse numa máquina do tempo agora e voltasse lá no início da sua graduação. Eu queria saber o que você poderia dizer para você naquele momento do final da graduação, quando você está saindo, inexperiente ainda. Eu sei que você era um cara organizado, já devia ter tudo bem planejado na sua vida. Mais ou menos. Eu gostaria que você batesse no seu ombro lá, quando você estava saindo da graduação, e dissesse assim, peraí, vem cá, tem algumas coisas que eu gostaria de dizer para você em relação à sua carreira, ao seu futuro, assim. É meio que uma sugestão, assim, ó, toma cuidado com isso, ou estuda isso aqui é importante, sabe? Esse tipo de coisa. Bom, vocês vão saber bem melhor, mas lá em 2007, o que eu teria falado para mim? Apesar de certas críticas, estude psicoterapias empiricamente sustentadas. Terapias que foram testadas. Apesar de todas as críticas que você vai escutar. Saia um pouquinho de certos dogmatismos. Por favor. Por favor. Tenha menos certeza. Não é nada com as pessoas, é apenas com a questão teórica, não mas isso não estava realmente em voga em 2006, essa questão, mas é menos a teoria falha em vários aspectos. É o que eu diria para mim, né? É isso mesmo. E não é falta de estudo. Às vezes, olhe para esses dados aqui, olhe para práticas empiricamente sustentadas. Olhe mais. Já existia, né? Mas não existia esse discurso. Bom, foi uma pergunta pessoal, eu estou respondendo. Por favor, mas é isso mesmo, porque eu percebo que às vezes a gente tem... Às vezes não, a gente tem, principalmente psicólogos, um pouco perdidos na carreira, o que eu faço, para onde eu vou, o que eu preciso fazer, sabe? E isso é muito importante, porque isso dá uma visão, porque... Às vezes a dica que a galera dá é tipo, não, estude. Mas estude o quê? Exato. E você diz, não, peraí. Estude. Olha isso para isso daqui que é mais importante. Você não vai perder talvez um monte de tempo com coisa inútil e vamos olhar para aquilo que realmente funciona. Eu diria, estude, né? Eu falo tudo isso e sempre que eu dou aula, que eu adoro protocolo. Adoro todo mundo que conhece, em toda a minha formação, assim, meus grandes professores que eu tive, todos, eu só diria, estude mais protocolos. Porque tem mais de... aí pode entrar numa outra discussão, mas existem... Eu vou chutar por baixo, que tem mais de 20 modelos de terapia, né? Cara, essa discussão é longa, É porque longa, né? 20 modelos de terapia bem consolidados, porque o levantamento que se tem de diferentes, digamos, coisas que daria pra gente chamar de psicoterapia são mais de 500. Mas é isso, se a gente for pensar em modelos desses com corpo teórico, filosófico, metodológico, prático, daria pra gente falar das 20, 15 principais. Estude aqueles que têm ensaios clínicos, pelo menos 2. Não tenha preconceito. Estude. Né? Os dados, olhe os dados. Olhem as teorias também. Se você quer ler Freud, leia Freud. Mas
dê um foco aos protocolos empiricamente sustentados. Muito bom. Não tenha... Esse seria o que eu quase já fiz parte de uma escola de psicanálise. Eu tô sabendo. Eu já fiz tenho muita gratidão aos meus terapeutas e mais realmente do ponto de... Eu fui para um caminho de, vamos dizer assim, mais científico, mais técnico. Perfeito. Ótimo. Curte, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, cursos, palestras? Olha, por favor, terapeuta? curte.remani. Curte, se você colocar @curte, você já vai me encontrar lá. CURT. Por favor, me siga. Que eu tô trazendo informações interessantes. João, onde as pessoas te encontram? Me encontro lá no @João Perini no Instagram, né? Lá a gente fala um pouco sobre a clínica, um pouco sobre sono, sobre todo o corpo teórico e científico daquilo que a gente estuda e compartilha nas redes sociais. Acho que esse é um papo importante, principalmente para localizar alguns assuntos. Mas, Curti, eu queria agradecer profundamente aquilo que você trouxe para a gente, a sua participação, o seu tempo, Eu sei que você veio de um lugar, né, que nesse caso aqui é lá da Bahia, sim, distante exatamente. Pra caramba, aqui pro sul, pra falar com a gente. Um abraço. Como é que é? Guanambi, legal pra cidade próspera. Ótimo. Então, obrigado mesmo por você ter aqui. Eu acho que você esclareceu muita informação, trouxe muita informação e eu acho que as pessoas vão fazer bom proveito disso, tanto o público geral quanto potencialmente outros psicólogos. Sou eu quem agradece, viu? Tanto ao professor Jean, que eu conheço, você eu estou conhecendo agora e estou tendo essa grata oportunidade. E agradecer muito ao professor Jean, me ajudou, no doutor, falando aqui em público, ele ajudou a revisar o protocolo de ativação comportamental no doutorado. E naquela época, você que leu, Jean, que estava fazendo só, e na época eu não tinha esse conhecimento de coautoria nem nada, agora eu sei o quanto que foi importante o seu feedback, você respondeu por e-mail. Estou dizendo isso publicamente. Imagina, foi um prazer colaborar. Obrigado muito. Obrigado. E Guanambi é uma cidade próspera mesmo, não fui... ótimo. Uma cidade que eu gosto bastante. Legal. Você me encontra no @JeanLeonard no Instagram, eu posto todo dia lá sobre ciência, psicologia e áreas afins. E se você é psicólogo, psiquiatra, conheça a nossa especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica do INPBE, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Inclusive, o CURT tem lá um curso inteiro dedicado à depressão e a terapias, a terapia com sustentação empírica para depressão, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. Obrigado e até o próximo episódio.